Muito bem, glória a Deus. Podemos nos assentar em nome de Jesus nessa noite. Vocês sabem que os nossos pensamentos, eles determinam nossa vida. Como um homem pensa dentro do seu coração, assim ele o é. Só que os nossos pensamentos, quando a gente livres, eles podem ir para qualquer lugar. Por isso é importante a gente nutrir a nossa mente. Nós precisamos nutrir a nossa mente com pensamentos que realmente alimentam nossa vida, que nos fortalecem, que são verdade. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra o nosso caminho. Então, a gente precisa cuidar muito aquilo que a gente pensa. E por isso queremos sempre ter uma atenção muito forte na palavra. Eu quero falar hoje para você sobre a história de um homem tolo. E é sobre Nabal. Não sei quantos conhecem Nabal, o esposo de Abigail, na palavra. É uma história que não é muito central, as pessoas não conhecem muito como outras, mas que nos traz ensinamentos fundamentais. E eu quero começar a ler com vocês. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 25, e verso 2. 1 Samuel, capítulo 25 e verso 2. Prestem bem atenção que cada detalhe da narrativa, ela tem uma importância aqui, tá? Então, começamos a ler 1 Samuel, capítulo 25, verso 2. Diz assim: havia um homem rico em Maom. Isso é um detalhe importante da narrativa, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. Esse homem era rico, muito rico. Ter 3.000 ovelhas e 1.000 cabras significa uma pessoa de muitas posses. Sem falar em todo o entorno de funcionários e pessoas trabalhando para ele, tosqueando essas ovelhas, ganhando com a lã, ganhando também com leite de cabra, fazendo queijos e tantas outras coisas. Quer dizer, essa empresa aqui gerava muita riqueza. E era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. As palavras aqui, elas têm muita importância. Rude e perverso. Depois nós vamos detalhar isso. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal e enviem saudações em meu nome. E digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles lhes dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Vejam que a gente precisa entender esse texto dentro do contexto do Oriente Médio antigo. Nessa época, nesses tempos, a hospitalidade era um dever. A gente não tem esse entendimento hoje como um dever a hospitalidade, mas naquela época, se você chegava de um outro lugar,
se você vinha distante, se você era um forasteiro ou até mesmo um conhecido distante e você chegava na terra de alguém, havia um entendimento tácito de que você tinha que ajudar as pessoas, você tinha que receber bem quem estava viajando ou andando por suas terras. Digam a ele. Então, Davi foi muito educado com esse homem. Pedimos que o Senhor seja bondoso. Olha só. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Vejam que Davi andava com um exército. Davi poderia, se vamos pensar em termos de poder, pegar ovelhas, tomá-las por meio do exercício da força. Mas não é isso que ele faz. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. E aí vem a resposta de Nabal. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Quem é esse Davi? Mas ele sabia bem quem era, né? Ele viu, é filho de Jessé. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, não se sabe de onde? Em outras palavras, mais diretas, Nabal está chamando Davi de vagabundo, porque ele diz o seguinte: um bando que vem não se sabe de onde, é um vagabundo. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. O homem ficou pilhado. Aí o que acontece? Um dos servos ouve aquilo que Nabal, estava dialogando e mandou dizer para Davi, e fala para Abigail. Abigail é uma mulher bonita e inteligente. E aí Abigail diz: eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí Abigail faz o seguinte: sem perder tempo, verso 18, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados e 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Aí ela vai lá e tem um diálogo com Davi, intercede com Davi. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor, que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. E aí então, verso 32, Davi responde a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Davi estava pronto para fazer uma loucura. Aí Abigail volta para casa e pela manhã, verso 37, quando Nabal estava sóbrio, que ele entrou numa festa, ali no verso 36 diz que ele se divertia, estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Provavelmente ele teve um AVC, ficou em coma e acabou morrendo.
A razão, muitas pessoas acreditam que Nabal ficou assim porque ele ouviu o que a sua esposa deu do que era seu, ou seja, 200 pães, não era pãozinho cacetinho, viu? O negócio era pão grande, pesado, talvez cada pão fosse 1 quilo ou mais, pensa que era cacetinho, 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, sabe aquelas ovelhas grande, gorda, para fazer um churrasco para 600 homens, né? 5 ovelhas, será que dá 5 ovelhas para 600 homens, gente? Mas tinha mais coisa, não era só as ovelhas, 5 cestos de grãos tostados, que cada cesto era 35 litros, mais ou menos, e 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, que era tudo prensado, aqueles figos que eram como passas também, né, que se comia naquela época. E aí Nabal ficou apavorado, meu Deus do céu, olha tudo que essa mulher deu para esse homem. E teve um negócio, teve um AVC e ficou paralisado. Muito bem, essa é a palavra do Senhor. O que nós vemos aqui nessa palavra que nós queremos trazer nessa noite? Eu quero falar com vocês sobre a nossa relação com o dinheiro. E pode ficar tranquilo, porque quando o pastor vai falar sobre dinheiro, as pessoas pensam, o pastor já vai pedir o dízimo. Vai pedir uma grande oferta. Nós não somos exploradores. Temos dízimos e ofertas na igreja, mas nós não somos esse tipo de pastor que arranca tudo das pessoas. Não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a nossa relação, minha e de cada um de vocês, com o dinheiro. E vocês sabem que todos nós somos afetados. O dinheiro ele permeia a nossa vida de uma maneira quase onipresente. Nossas relações familiares, o pai e a mãe de família têm que colocar comida dentro de casa. Os filhos pedem coisas para os pais. Os filhos compram coisas, né, materiais com aquilo que os seus pais lhes dão. Pedem coisas materiais. Pai, me dá caderno, me dá um computador, me dá um equipamento de som. E tudo isso envolve dinheiro a todo momento. Isso está acontecendo na nossa vida. E quando nós olhamos o texto bíblico começa nos dizendo que Nabal era um homem rico. Ele começa nos dizendo que ele era um homem rico, porque a partir disso nós vemos e entendemos a vida de Nabal como uma advertência. O texto bíblico nos traz Nabal como uma advertência para cada um de nós. Porque o fato de Nabal ser um homem rico e bem-sucedido constrói o seu caráter e a sua maneira de lidar com as pessoas e com a sua vida. E como todos nós temos essa relação, mesmo que alguns de nós não tenhamos muito dinheiro ou não tenhamos muitas posses, a dimensão econômica, como eu disse, está presente na vida de cada um de nós. E como nós precisamos, todos nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, desde cedo, em relação às finanças. Nós vamos crescer na nossa vida em avareza ou em generosidade. Nós vamos lidar com as nossas finanças e com o nosso dinheiro de forma avarenta ou de forma generosa. Isso é uma construção que nós fazemos desde pequeno. Alguns de nós tivemos experiências das mais diferentes em educação financeira. Talvez algumas pessoas aqui foram educadas pelos seus pais assim: não reparte a tua merenda com teus amigos. Eu me lembro que a gente era pequeno, tinha o recreio, a hora do recreio, e alguns compravam merenda, eu era dos que compravam merenda,
Mas tinham aqueles que não compravam merenda e ficavam pedindo para os amigos. Lembra disso, não? Me dá um golinho aí do teu refrigerante. Tinham aqueles que, por natureza ou por educação, davam. Toma aí, pode tomar um pouquinho. E tinham outros que tinham uma palavra, um dito muito comum: eu não sou pai de cascudo. Não sei quantos já ouviram essa expressão, eu não sou pai de cascudo. Eu ouvi essa expressão muito na hora do recreio. Isso já é uma abordagem. Alguns de nós crescemos e fomos educados de uma determinada forma. Algumas pessoas foram educadas a protegerem o que têm a todo momento, a esconderem as coisas para não compartilharem, a preservarem o que é seu a todo momento, se por razões de temperamento ou de traumas específicos, não sei. Mas isso afeta a nossa vida. Isso constrói o nosso jeito de ser, porque a todo momento nós estamos tomando decisões, as pessoas estão cruzando a nossa vida, e a forma como a gente aborda a vida tem muito a ver com o jeito que a gente decidiu construir as questões financeiras na nossa vida. Estamos crescendo, a grande pergunta é: estamos crescendo como pessoas avarentas ou estamos crescendo como pessoas generosas? Nós caminhamos todos os dias e você vê, uma pessoa como termina a sua vida é como tomou suas decisões durante os anos mais novos, os anos dos 20, os 30, os 40, quando nós chegamos lá no final, as nossas decisões começam a mostrar suas consequências. E muitas pessoas terminam sua vida extremamente preocupadas com as coisas materiais. Eu não quero que peguem o que é meu. Eu não quero que toquem nas minhas coisas. Eu não quero que mexam naquilo que eu tenho aqui. Isso é consequência das nossas decisões no nosso coração em relação a uma questão tão importante como são questões econômicas. Porque não são só questões econômicas, são questões do coração, porque o coração, ele vai para tudo. O nosso coração, ele influencia todas as coisas que nós fazemos. Só que o dinheiro é um aspecto importante na sociedade porque ele é um poder. Jesus chamou o dinheiro de mamon. É como se o dinheiro fosse, não é, mas é uma maneira de expressar, é como se o dinheiro fosse uma entidade. É como se o dinheiro fosse uma figura corpórea poderosa. E nós nos relacionamos. Agora, se nós não nos impomos sobre essa figura poderosa que é o dinheiro, porque o dinheiro mexe com a nossa cabeça, mexe conosco, se nós não decidimos como nós vamos lidar com ele, nós podemos ser dominados, nós podemos ser influenciados e nossa vida pode até mesmo ser arruinada por causa do dinheiro. É o que acontece com Nabal. É o que acontece com muitas pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história do homem que processou o próprio funeral dele? Algum de vocês já ouviu essa história? Pois é. Teve um homem lá na Europa, eu acho que foi na Grã-Bretanha, que ele deixou, em 2007 ele deixou um testamento. Vejam como uma pessoa pode morrer com uma consciência absolutamente doente na sua relação com o dinheiro e na sua relação com as pessoas. Ele deixa no testamento dele que não podiam gastar mais de 5 libras no funeral dele, o que para lá é muito pouco. Gastar 5 libras no funeral, não sei quanto seria aqui no Brasil 5 libras, mas é pouquíssimo. O que acontece? A família gasta mais de 5 libras no funeral dele, porque ele não queria que gastasse mais. E ele deixou um representante legal para cobrar a sua família
E não sei qual foi o tipo de reprimenda, ou se ele tirou alguma coisa do testamento dessa família. O representante legal foi fiscalizar as contas do funeral e verificou que realmente tinham gastado mais de 5 libras no funeral, e a família foi punida por causa disso. Vejam como o coração da gente pode chegar a tal ponto de avareza. Agora, uma outra mulher, chamada Hetty Green, ela foi uma investidora milionária. Olha só, ela morreu com uma fortuna de 100 milhões de reais. Sabe como é que ela vivia? Ela usava o mesmo vestido preto até ficar esfarrapado. E não morava em mansão. Olha, viu, gente? Ela não morava em mansões. Ela morava num cortiço para não ter que pagar imposto. E aqui as histórias contam, não é verdade, gente, que ela negociou até os preços dos remédios para o seu filho, que acabou perdendo uma perna porque ela queria tratamento gratuito. Aí a gente olha para uma pessoa e diz: mas essa pessoa assim é um demônio. Não, não é um demônio. Nós terminamos a nossa vida de acordo com as decisões que nós tomamos nos anos anteriores. Como nós vamos lidar com essas questões tão importantes? E por isso nós precisamos olhar para nós. É preciso que a gente faça uma reflexão na nossa vida e nos perguntemos: eu estou crescendo? Porque eu estou crescendo de alguma forma, como um avarento ou como uma pessoa generosa? É uma pergunta fundamental para nós. E aí a gente olha para Nabal e a gente começa a perceber algumas coisas que os bens materiais podem fazer nas nossas vidas. Os bens materiais, eles podem nos fazer sentir mais poderosos do que nós somos. Vejam o que faz Nabal. Nabal recebe a abordagem de Davi. Davi diz: olha, eu estou nas tuas terras, gostaria que o Senhor, ele até manda falar com todo respeito, gostaria que o Senhor nos desse espaço nas festividades, na festa. A gente cuidou muito bem dos seus funcionários, a gente protegeu eles, gostaríamos de ser bem recebidos. Nabal não conseguiu enxergar, pelo fato de ser um homem rico e avarento, não conseguiu sentir e perceber que ele estava numa posição absolutamente frágil. Ele não tinha, naquelas circunstâncias, condições de fazer frente a Davi. Davi era um homem poderoso que chega para ele de uma forma muito respeitosa, e ele se toma de uma atitude absolutamente cega. Ele não consegue enxergar o que está acontecendo na sua volta. E nós, muitas vezes, quando nós estamos bem financeiramente, nós podemos não ser rico. Nenhum de nós aqui é rico. Mas muitas vezes nossa vida financeira está bem. Nós não temos dívidas, nós estamos conseguindo ganhar bem, nós estamos conseguindo comprar as coisas que nós queremos comprar, nós começamos a ter sucesso no nosso trabalho, as coisas que nós queríamos, a vida está andando do jeito que nós queríamos. Essa relação é uma grande tentação para o nosso coração, porque nós começamos a achar que nós somos mais poderosos do que nós realmente somos. Nós pensamos que podemos controlar a nossa vida. Isso acontece com todo mundo, com qualquer ser humano. Não, eu consigo lidar bem. Inclusive, é interessante que isso acontece até com empresas. Empresas que, quando acham que estão decolando, grandes empresas começam a fazer coisas mirabolantes, porque se sentem extremamente poderosas. E
nós caímos na mesma prisão, na mesma armadilha, porque nós, como seres humanos, somos assim também. Basta uma estabilidade, basta um sucesso para a gente dizer assim: eu estou bem colocado, eu estou poderoso na situação. E a gente começa a achar que pode decidir a vida dos outros. A gente acha que pode influenciar a vida dos outros, que a gente pode manipular situações, que a gente pode lidar com tudo. A gente não consegue enxergar o perigo na nossa volta, como Nabal. Não. Quem é esse Davi? Vagabundo? Manda dizer aí para esse vagabundo aí que eu não vou dar nada para ele. Sai daqui. Que cuidado a gente precisa ter na nossa vida? Que a nossa estabilidade, que a nossa prosperidade, que o nosso sucesso não venha nos colocar numa situação de que nós nos sentimos mais poderosos do que realmente somos. Eu quero dizer uma coisa para você: que bom, eu me alegro que as pessoas estejam bem, mas não vamos colocar a nossa confiança no fato de que nós estamos bem, de que as coisas estão indo bem para nós. Não vamos colocar confiança, vamos nos alegrar em Deus, mas não vamos permitir que nossa prosperidade suba na nossa cabeça. Não vamos permitir que o fato de conseguirmos obter o que queremos, de irmos adiante, suba na nossa cabeça a ponto de mudar o nosso jeito de nos relacionarmos com os nossos filhos, muitas vezes querendo que os nossos filhos sejam aquilo que eles não podem ser, a ponto de mudar o jeito que a gente se relaciona com os nossos amigos. Às vezes até mudamos de amigos, porque achamos que aqueles antigos amigos não têm tanta força como nós temos agora. Então os bens materiais, eles têm essa capacidade de mexer com a nossa cabeça, e a gente tem que cuidar muito disso. Segunda coisa que a gente observa aqui em Nabal, e que nos fala de como os bens materiais podem mexer a nossa cabeça, é que os bens materiais, eles podem devorar o nosso afeto. Olha só como é que era Nabal. A Bíblia diz duas palavras sobre ele: rude e perverso. E quando nós estamos falando de rude aqui, não é uma pessoa grosseira, porque existe pessoa grosseira de grossa mesmo, como, que nem diz o gaúcho, né? Que é tosco. Existem pessoas toscas, mas aqui nós temos uma palavra que não define Nabal apenas como um homem tosco, mas uma pessoa que é cruel. Sabe uma pessoa cruel? Uma pessoa que sabe que está sendo grosseira e faz isso com gosto. É isso que diz a palavra. E diz que ele era perverso. Perverso é toda pessoa que não se submete à ordem das coisas. Ele perverte, ele inverte tudo, ele não aceita a ordem estabelecida de Deus para as coisas. Ele deveria receber bem um estrangeiro, uma pessoa de longe, que está fazendo bem, que chega com respeito. É a mesma coisa que uma pessoa chega, vamos dizer assim, alguém chega para você e te cumprimenta e te trata bem. Tudo bom, seu Zé? E vem te dar um abraço e você empurra essa pessoa sem nem conhecer. Sai para lá. Nem te conheço. Isso é uma forma perversa de agir. Porque a nossa natureza, a justiça da vida diz que eu devo tratar bem quem me trata bem. Não é assim? A justiça da vida me diz que eu devo tratar bem quem me trata bem. Só que Nabal não fez isso. Ele foi bem tratado e respondeu com maltratos. É isso que a Bíblia nos diz. E aí, como nós temos um começo dizendo que ele era um homem rico, a gente vê que a Bíblia está nos dizendo que os bens materiais também podem nos afetar nos nossos afetos, na maneira como a gente
trata as pessoas, olha para as pessoas. Porque quando as nossas conquistas, elas chegam na nossa alma e fazem a nossa cabeça, elas podem nos afastar das pessoas, porque nós queremos proteger o que nós temos. Nós não queremos saber, nós não queremos deixar que as pessoas saibam o que nós temos. Não, eu não vou deixar que as pessoas saibam o que eu tenho, porque podem pedir. Imagina se descobrirem que eu tenho uma ferramenta. Eu não quero emprestar essa ferramenta. Imagina se o pessoal descobrir que eu tenho qualquer coisa aí especial, não sei, pensa aí, alguma coisa que as pessoas possam interessar, mas eu não quero que as pessoas saibam, porque eu tenho medo da abordagem, que alguém peça alguma coisa para mim. Isso é você crescer, é você tomar as coisas como algo a proteger e não algo que eu possa abençoar as pessoas. Quando eu recebo alguma coisa, quando o meu coração ele foi transformado por Deus, as coisas que eu tenho, eu olho para essas coisas como algo que eu posso abençoar. Eu acho tão legal. Tem gente aqui na igreja que foi colocado em lugares que podem ajudar outras pessoas e tomam essa oportunidade como uma oportunidade de ajudar realmente as pessoas. E como cada um de nós deveria olhar para as nossas conquistas materiais como uma oportunidade da gente abençoar os outros. Porque se eu não olho desse jeito, o meu coração está crescendo em avareza, o meu coração está crescendo em dureza, em afastamento. Então eu acabo vivenciando na minha vida uma distância das pessoas, porque quando eu me torno uma pessoa generosa, eu começo a estabelecer conexões com as pessoas. Como é bom você estar junto com uma pessoa generosa. Você pode ver, uma pessoa generosa é uma pessoa que olha de uma forma diferente para a vida. Ele não olha como que as coisas lhe vão faltar. Ele olha com um olhar de abundância e não tem problema de compartilhar o que é seu. Agora, que coisa triste chegar numa pessoa, ela parece estar escondendo as coisas que tem. Aí você tem vontade de andar longe dessa pessoa. Eu vou falar assim, todo coração, eu tenho muita dificuldade de andar com pessoas avarentas. Porque uma pessoa avarenta, ela não é amiga. Ela não é amiga. Porque ela está constantemente olhando para você como uma ameaça. Essa pessoa quer alguma coisa de mim e eu não quero dar nada para ela. Eu preciso cuidar o que é meu. Eu preciso proteger o que é meu. Eu preciso esconder o que é meu. Então isso cria uma distância natural, normal. Por isso tem pessoas que não têm amigos. Não é que elas não saibam fazer amigos, mas é que elas olham para os outros como alguém que vai tomar delas. E no final, quando esse medo de perder o que se tem, ele acaba criando a realidade que a gente mais teme, porque a pessoa que tem medo de perder o que tem, ela protege tanto as suas coisas, os seus bens materiais, que ela não consegue desfrutar, ela não consegue usufruir, porque ela gasta tempo demais protegendo, mantendo, cuidando. Eu já disse, já compartilhei aqui, eu já tive na casa de um homem rico. Esse sim era um homem rico, eu e a Cláudia. E o homem misturava água no leite. Eu nunca vi uma pessoa. O homem tinha até helicóptero. E dentro
O café dele, que ele apresentou para nós na casa dele, foi uma das coisas mais patéticas que eu já vivenciei na minha vida. Eu digo, o que é isso, gente? Que coisa triste, que mentalidade, que coração. A pessoa tem tudo, mas vive na miséria. Por quê? Porque os bens materiais, eles podem devorar o nosso afeto. Porque, como eu disse, os bens materiais, eles têm um poder. E a gente precisa olhar para essas representações econômicas e dizer, vocês não vão me dominar. Eu não vou andar conforme essas leis do mundo. Eu não vou permitir que devorem o meu afeto. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Amém, queridos? Primeiro as pessoas e depois as coisas. É preferível perder coisas materiais do que perder pessoas por causa de coisas materiais. Brigar por coisas minúsculas. Às vezes, porque um ganhou um pouquinho mais do que o outro, nós ficamos contestando. Tem pessoas que não botam mais nada fora, sabe? Pessoas que ficam acumulando coisas, não dão nada para ninguém, as pessoas estão precisando. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Olha bem para a sua casa, se está cheio de coisas, você não tem mais guarda-roupa para colocar, as coisas, está na hora de você botar a coisa fora. Está na hora de você dar roupa. Eu não tenho mais onde colocar minhas bugigangas, está na hora de você dar a bugiganga. E nós estamos aí juntando coisas, não, eu preciso de uma casa maior. Não, precisa de um coração maior. Não é de uma casa maior, é de um coração maior. Vá se desconectando. Eu tinha um professor meu que chegou uma época da vida dele que ele começou, lá pelos 65, ele começou a doar os seus livros. Doar. Isso aqui eu não vou usar mais. Começou a doar para outras pessoas. Está entendendo, gente? A gente precisa construir relacionamentos com desprendimento e não ficar só mostrando o quanto nós somos capazes de ganhar, mas quanto nós somos capazes de doar. Porque quando doamos alguma coisa que é nossa para outra pessoa, é como se nós construíssemos uma ponte com ela. Você dá um presente, você, dadas as coisas que você tem, você constrói uma ponte com a outra pessoa. Nabal poderia ter construído uma ponte com Davi. Ficaria tudo bem? A situação seria maravilhosa, todo mundo ia rir, todo mundo ia se divertir, todo mundo ia festejar, mas Nabal disse, é meu, minhas coisas. Eu não quero compartilhar isso. Coração avarento, triste, que a única coisa que ele conseguia, na verdade, é ficar bêbado. Mas a alegria verdadeira, não. Então, não vamos permitir, gente, que o nosso coração venha a se consumir os nossos afetos, os bens materiais venham consumir os nossos afetos. E por último, gente, esse texto, ele nos mostra que os bens materiais, eles podem nos colocar contra Deus. Esse homem, ele estava lidando com um servo de Deus. Davi era um servo de Deus. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem temente a Deus. Davi poderia ter matado o rei Saul. E não matou o rei Saul, não porque não quisesse, não porque não tivesse oportunidade, porque Deus colocou na mão de Davi a Saul em uma caverna. Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades, e lá estava Davi, escondido na caverna. Poderia ter matado ele numa posição de fragilidade,
E Davi escolheu não matar, porque ele era o ungido do Senhor. O ungido do Senhor queria matar Davi, mas Davi preservou a vida dele, porque era um homem de Deus, porque era um homem temente a Deus, porque ele sabia que só Deus iria colocar ele no trono. Era Deus que iria colocar ele no trono, e ele respeitou isso. Agora Nabal olha para Davi como se fosse qualquer um. Isso nos mostra como a gente pode, apegado aos bens materiais, olhar a Deus como se fosse um inimigo. Deus não é nosso inimigo. Deus é o nosso provedor. Deus não está querendo nos tirar coisas. Deus não está descontente com a tua felicidade. Deus não se incomoda que você está desfrutando das coisas materiais. Mas existem pessoas que olham para Deus de uma forma completamente distorcida. Pessoas que olham para Deus como se Deus fosse o inimigo da alegria. Como se Deus fosse incapaz de sustentar a nossa vida e de nos abençoar. São pessoas que muitas vezes se apegam até mesmo ao patrão, porque não conseguem depender de Deus. Porque não somente não conseguem depender, eu acho que essa frase é até muito fraca. Não é que não conseguem depender de Deus, é não acreditam que Deus possa lhes sustentar. Mas eu quero te dizer aqui, meu irmão, e essa talvez seja a principal razão pela qual a gente não consiga ser generoso, porque a gente acha que quando a gente dá alguma coisa vai nos faltar. E não, Deus nos colocou em um mundo no qual nós precisamos semear para colher. Nós temos que perder a semente. Perdemos a semente. Recebemos o fruto, comemos o fruto, separamos a semente, jogamos a semente e esperamos. E é esse dar e receber, investir na terra e receber, que Deus quer para a nossa vida também. Essa capacidade de, não somente, tem pessoas na igreja que acham que ser generoso é só dar o dízimo. Não, gente. Elas dizem assim, bom, tem pessoas que chegam e dizem assim, não, agora eu sou de Jesus, eu vou dar o meu dízimo, minha oferta, mas no restante, elas viram um animal protegendo. Não, agora os 90% ninguém toca, é tudo meu. Alguém chega, precisa, não tenho, tá difícil para mim. Eu não estou dizendo para você sustentar malandro, não é isso aí, não é para sustentar malandro, mas existe todo momento na vida, aparece oportunidades. Não é? Eu não estou dizendo, o pastor está dizendo que qualquer malandro que te aborda na rua, você vai dar dinheiro. Não é isso. Mas a todo momento estão aparecendo oportunidades para a gente ser generoso. Na nossa atitude até com uma pessoa. Às vezes a gente perde alguma coisa. E é normal. Às vezes até podem nos roubar. E às vezes talvez seja nesse momento que você tenha que confiar em Deus. Não, eu confio que Deus vai me abençoar. Eu confio que Deus vai me sustentar. Me aconteceu um acidente. Perdi dinheiro. Confia no Senhor. O Senhor não deixou de ser Deus quando aconteceu alguma coisa com as suas finanças. Ah, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Entenda que Deus está trabalhando com a tua vida, Deus está tratando com a tua vida. Há algo nisso que Ele está querendo te ensinar. Ele poderia ter te protegido? Poderia. Mas por que Ele permitiu isso? Talvez alguma coisa está acontecendo. Eu estou passando por necessidades financeiras. Tem alguma coisa que você está precisando aprender. Está entendendo como é que é? Mas o que você precisa aprender não é ser um avarento, mas é ter um coração permanentemente generoso.
Às vezes nós estamos à mesa e a gente briga na mesa. Vou dar um exemplo: família, reunido, fizeram aquela comida maravilhosa. É aí que se prova o nosso coração, é na família. O líder do grupo familiar não está presente, porque quando a gente está no grupo familiar, você faz aquela política de cristão abençoado. Não, pode servir primeiro. Não, vai tu, meu irmão. Ninguém quer se servir, todo mundo quer educação e tal. Chega na família, todo mundo vira os demônios. Todo mundo, não, é eu primeiro, não sei o quê. Não, para um pouquinho. Sobrou um pedaço de bolo, de sobremesa. É meu, eu cheguei primeiro. Sabe o que é isso? É essa atitude com a vida, da avareza. Agora, quando você é desprendido, entendeu? Quando você diz assim, não, por que eu tenho que ser o primeiro? Então, vamos permitir. Hoje vai ser o fulano de tal que vai comer o pedaço que sobrou. Quando a gente é generoso e a gente permite que a gente entende que Deus é tão abençoador, Deus nos enriquece tanto a vida, daqui a pouco alguém chega, como outro dia eu fui dar uma aula e fui dar aula lá no Uruguai, né? E lá no Uruguai só tem essas frutas secas, é banana, qual é a outra fruta? Maçã. Eu não sou muito dessas frutas muito secas assim. Eu estava uma coisa mais suculenta, né? E do nada, uma aluna chegou e disse assim: olha, professor, vim te dar uma ameixa. Aquela ameixa suculenta. Eu digo, ai, como eu estava com vontade de comer uma ameixa assim, uma coisa, né? E aí, olha, eu comi aquela fruta, sabe quando se come uma coisa com gosto assim? E eu vejo essas coisas, pequenas coisas, como presentes que Deus te dá. Se você abrir os olhos, porque o avarento não consegue enxergar. O avarento está sempre achando que está faltando. O avarento se acha azarado. Você já viu esses empresários cascudos, miseráveis? Eles estão sempre dizendo que a vida está difícil para eles. A gente viu que eles estão cheios da grana, estão ganhando dinheiro. Não, mas olha, está difícil, hein? Olha, não está fácil. Você nunca vê uma pessoa, é difícil uma pessoa que está ganhando muito dinheiro dizer assim, não, está bom, hein? Está muito bom. Não diz. Não fala que está indo bem. Agora, porque o coração avarento. Agora, quando nós temos um coração generoso, a generosidade ela se abre tanto para Deus quanto para o outro. É como se fosse um canal aberto, entendeu? Eu me abro para Deus e consigo enxergar Deus me dando coisas, me entregando coisas, me fazendo carinhos no dia a dia. Olha só o que chegou na minha mão. Olha só o que essa pessoa me deu. Olha só a oportunidade que eu tive. Ao mesmo tempo que eu consigo ver nas situações que se apresentam na minha vida oportunidades para abrir mão e dizer, não, toma, fica contigo. Tu precisa? Eu quero te dar isso aqui. Qual foi a última coisa que não foi presente de aniversário que você deu, meu irmão? Você está crescendo em generosidade com as pessoas? Você tem dado graças a Deus? Você tem mais reclamado? Porque não tem, porque está difícil a vida, as coisas estão caras. Tá bom, está caro, eu sei que as coisas estão caras. Aumentou o preço, aumentou. Mas a graça de Deus continua a mesma. A Bíblia diz que ela é super abundante. É mais do que abundante, é super abundante. Graça de Deus na nossa vida. Então fica tranquilo. Se o nosso presidente está nos castigando, Deus está nos abençoando. Amém? Você crê nisso ou não? Não adianta, o pessoal chega, mas está acontecendo isso, então, não, mas Deus nos abençoa.
de outras maneiras, de outro jeito, porque nós abrimos nossa alma para Ele. Por isso, essa palavra, ela é muito mais sobre coração do que sobre dinheiro propriamente. Mas é uma maneira de olhar para as coisas materiais de uma forma espiritual. As coisas materiais são boas. Deus criou a materialidade. O mundo é material e espiritual ao mesmo tempo. É tangível e intangível, visível e invisível. As duas coisas são importantes, mas a gente precisa cuidar, porque a gente pode acabar um Nabal, tolo, cego, desafetuoso, sem temor de Deus, porque os bens materiais, eles reivindicam um espaço nesse mundo que eles não têm. Eles reivindicam um senhorio sobre o nosso coração, que não é deles, é mamon, porque a gente tem os afetos desestruturados. Mas nós somos convocados por Deus a crescermos em um coração generoso. E eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. E nós queremos orar pela tua vida. Quantos de nós aqui querem crescer em generosidade? Quantos de nós queremos crescer em generosidade, queridos? Quantos sentem que precisam crescer em generosidade? A gente precisa ter. Olhar para a gente, não, eu preciso crescer em generosidade.